Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da CESMED e no vídeo de hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Vamos conversar com o Dr. Tiago Carneiro, que é especialista em cirurgia bariátrica. Vamos conversar também com a nutricionista Nayara Nantes, que vai falar um pouco sobre alimentação pré-cirurgia e pós-cirurgia. Sem dúvida nenhuma, um dos vídeos mais interessantes aqui do nosso canal. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, eu vou pedir para que você se inscreva para ficar por dentro de vários conteúdos como esse daqui, além de várias outras informações também. E já deixa também o dedinho aqui no joia para ajudar na distribuição do conteúdo. Vamos para o vídeo. Pessoal, conforme prometido, eu estou aqui com o Dr. Tiago Carneiro, que é cirurgião geral, cirurgião bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. São mais de 14 anos de experiência, mais de 1.500 cirurgias realizadas ao longo desses anos. Gostaria de agradecer o seu tempo. E já começando, acho que a principal dúvida que as pessoas podem ter é o que é uma cirurgia bariátrica? Olá, bom, a cirurgia bariátrica ela é um método cirúrgico de tratamento da doença mal do século XXI agora, que é a obesidade grave, né? É um tratamento cirúrgico que deve ser entendido como uma peça numa grande engrenagem que depende de outros tratamentos associados a ela para que o paciente tenha sucesso no controle da sua doença. Obesidade é uma doença crônica incurável, né? Pessoas com obesidade, elas têm essa tendência a ter excesso de gordura corporal por toda a sua vida. Portanto, o tratamento da obesidade, ela depende de diversos fatores, diversas condutas, né? É uma doença multifatorial, genética, social, metabólica, tem uma questão psicológica muito forte. Há níveis dessa doença na população, né? Então você não pode dizer que todos os obesos são iguais. Há pacientes com excesso de peso, mas que não têm ainda um índice de massa corporal muito elevado. São pacientes que têm apenas a obesidade chamada grau 1, né? Ou sobrepeso. São pacientes que precisam de um acompanhamento nutricional, fazer mais atividade física, uma alimentação saudável e, às vezes, alguns medicamentos para controles emocionais, psicológicos podem auxiliar esses pacientes no processo de emagrecimento, assim como algumas medicações mais modernas endocrinológicas. Quando o paciente tem já um nível de peso mais elevado, né, ele já está com obesidade chamada grau 2, está ali para vocês de casa poderem calcular, o peso ideal da gente geralmente é os centímetros da nossa altura. Então um homem de 1,75 m ele deve pesar 75 kg. Se ele já está ali 30, 35 kg ou mais do que isso acima do seu peso ideal, geralmente o seu IMC já está acima de 35, ou seja, ele já tem obesidade grau 2. Infelizmente, em pessoas que já têm esse nível de peso, quase sempre quando você investiga esse paciente, você já vai descobrir alguma comorbidade associada à obesidade. O que seria isso? Esteatose hepática, que é a gordura no fígado, vai descobrir que esse paciente já está hipertenso, ou pré-diabético, ou mesmo diabético, com colesterol e triglicéridos elevados, ou seja, ele já tem doenças associadas à obesidade que são potencialmente graves na vida dele. Lembrando que a obesidade, gente, não é só o peso elevado, é excesso de gordura. Então, quando o paciente está pesado e, além disso, é gordura corporal em excesso que ele tem. Para os homens, o saudável é que 10 a 20% do corpo seja de gordura. Acima disso, já é excesso de gordura. Para as mulheres, de 18 a 28% do corpo seja de gordura. Geralmente, os pacientes que eu opero, do sexo feminino, por exemplo, 50% do peso delas, às vezes, é gordura quando elas vão fazer a cirurgia. E elas estão aí com esses 30, 35 quilos a mais já que os centímetros da altura delas de peso. Uma mulher de 1,70 m, como eu estava dizendo, que está com mais de 105, 110 quilos. Para esses indivíduos, infelizmente, a doença, a obesidade deles é mais grave. Eles têm uma questão de todos esses fatores que eu falei, genéticos, emocionais, pior. Portanto, a cirurgia bariátrica tem um sucesso maior a longo prazo no tratamento. Então, essa é uma das frases cientificamente mais verdadeiras dos últimos 30 anos da medicina e que provavelmente continuará sendo a mais verdadeira durante muitos anos ainda. A cirurgia bariátrica é o melhor método de tratamento a longo prazo para pacientes que possuem obesidade grave. Existem outros critérios para se indicar uma cirurgia. Então, um paciente muito obeso, ele já deve diretamente ir para a cirurgia bariátrica? Não. Esse paciente ele precisa fazer um acompanhamento nutricional, endocrinológico, psicológico. Se, durante esse acompanhamento, por 2 anos, ele não tiver sucesso nessa empreitada de conseguir emagrecer
esse grande excesso de peso que ele já tem e manter novamente a saúde dele equilibrada, a cirurgia bariátrica deve ser associada ao tratamento desse paciente. Então, pacientes que tenham mais de 5 anos que são obesos, né? Pacientes que já fizeram 2 anos de tratamento com nutricionista, endocrinologistas, com especialistas e que assim mesmo mantêm essa dificuldade em conseguir perder peso, lembrem-se que existe a cirurgia. O que eu mais escuto no consultório são pacientes que fazem a cirurgia e que depois de 6, 7, 8 meses até se emocionam no consultório e falam: doutor, o meu maior arrependimento não foi saber que existia essa opção de tratamento para mim, de nenhum profissional ter me alertado e me orientado. Olha, você é obeso há muitos anos, você já tentou emagrecer de diversas maneiras, você não conseguiu. Consulte um cirurgião especialista, vá a um cirurgião bariátrico e veja se não seria uma boa opção para você. Muitos desses pacientes ficam agradecidos de terem descoberto a cirurgia antes que a saúde deles ficasse extremamente debilitada. Então, por tudo que o senhor explicou agora, a gente pode concluir que a cirurgia bariátrica, como muitas pessoas falam de maneira errada na internet, ela não está associada somente a questões estéticas. É muito mais uma questão de saúde em si do que a questão estética. Porque a gente vê na internet, fala: ficou magrinho, que bom, isso aqui é para emagrecer rápido, isso aqui. E não é uma questão de saúde, correto? É uma questão de saúde total. Olha, jamais se pode achar que obesidade é uma característica física das pessoas. Se eu tenho olho verde, ou se eu tenho olho castanho, se eu tenho 1,90 m ou se eu tenho 1,60 m, se eu sou negro ou se eu sou loiro, isso não faz eu viver menos ou ter menos qualidade de vida. Obesos são pessoas que têm uma doença. O obeso, é a segunda maior causa de câncer no mundo, é a obesidade. Câncer de pâncreas, de rins, câncer de cérebro, câncer de ovário, de mama e de útero nas mulheres, o câncer de fígado, o câncer de esôfago é mais comum em pacientes obesos. Então, se você acompanha ao longo da vida 1.000, 2.000 pacientes obesos, bastante acima do peso, esses obesos graves, você vai ver uma maior incidência de câncer nessas pessoas. Só perde para o tabagismo. A obesidade ela causa hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono. A obesidade causa doenças proctológicas, hemorroidas, varizes nas pernas. A obesidade causa problemas de coluna, artrose no quadril, joelho, ou seja, o indivíduo obeso ele é um indivíduo limitado, um indivíduo que vive menos. 10 anos a menos, a 15 anos a menos de expectativa de vida para quem é obeso em relação a quem é magro. Então é difícil você dizer que você conhece pessoas com mais de 80 anos muito obesas. Esses pacientes hoje não estão mais no nosso meio. Eles já faleceram porque eles tiveram complicações da sua obesidade. Então às vezes as pessoas falecem de infarto, mas eles esquecem de dizer que eles estavam com mais de 100 quilos. Então na verdade eles tiveram esse infarto porque provavelmente eles estavam obesos. Então a obesidade ela causa 40 mil mortes no Brasil todos os anos. Então essa é o fardo da doença. Então é uma doença muito grave e infelizmente hoje 50% da população adulta brasileira está com sobrepeso e 20% da população adulta no Brasil tem obesidade. Então essa obesidade tem que ser tratada como doença. A questão estética ela é importante, sim. Às vezes eu conheço pacientes que não se trocam na frente dos outros mais, não vão a um clube, não vão a uma praia, porque tem vergonha do próprio corpo e isso leva a questões também emocionais e psicológicas. Um adolescente americano, em pesquisas feitas lá, que tem obesidade mórbida, ele tem 5 vezes menos chance de terminar o 3º grau e fazer um curso superior, porque ele sofre bullying e ele abandona o ensino. Um adolescente obeso sabe o quanto é difícil a vida dele. Então a questão estética também ela é secundária. Se o paciente melhora também e fica bem e melhora a sua autoestima, isso também vai melhorar a saúde dele em geral. Mas é claro que a doença, a obesidade, tem que ser encarada como doença. No meu consultório eu não faço apologia à cirurgia. Eu faço apologia a emagrecimento. Eu procuro dizer para o paciente, olha, não dá para você ficar com 120 quilos. Isso é inaceitável. Você tem 1,70 m, você tem que pesar 75, 80 quilos. Então, um leve sobrepeso não vai impactar na sua saúde a longo prazo, na sua vida. Mas quando você está obeso, isso vai impactar. Isso vai te levar a ter novas doenças que você não teria se você tivesse magro. Então eu acho que entender que tratar a doença é importante é essencial para todo mundo. A obesidade é uma doença complexa, como eu falei, e tem níveis. Você não pode virar e falar com um paciente que tem um índice de massa corporal 31, uma obesidade leve, que engordou nos últimos 2 anos na pandemia, ele tem indicação de fazer uma cirurgia bariátrica? Obviamente que não. Esse paciente ele precisa de entender que ele não tem uma doença a longo tempo, ele não é mais de 5 anos já obeso, ele não é um paciente que já fez um tratamento com uma nutricionista competente, uma endocrinologista para emagrecer e não teve sucesso. Esse paciente ele precisa, no primeiro momento, fazer isso. Ele precisa de ir para uma nutricionista, fazer uma educação alimentar, fazer uma consulta endocrinológica e tentar tratar a doença dele da maneira clínica.
Uma vez que o paciente é muito obeso, né, tem mais já de, como eu falei, 35, 40 quilos acima do peso ideal, isso demonstra, o número não mente, isso demonstra que esse paciente tem uma doença mais grave. Ele tem uma complexidade maior, portanto a cirurgia para ele talvez será necessária. Mas se ele nunca fez dieta, não será a primeira opção. Ele vai para a dieta, vai para a atividade física. Obteve sucesso, que infelizmente é raro nesses pacientes que estão com mais de 35, 40 quilos do peso ideal, ótimo, foi sucesso, é uma exceção, não é a regra, mas conseguiu se tratar, resolveu o problema. O importante é manter a longo prazo esse tratamento e esse peso novo que ele adquiriu mais saudável. Não houve sucesso, é um grande candidato à cirurgia, porque isso prova que a doença dele é mais grave, uma vez que a gente já viu que ele está com excesso de peso muito grande. Ele já fez tratamento para emagrecer com dieta, atividade física e medicamentos e infelizmente não obteve sucesso. Para esse paciente, a cirurgia é a melhor opção, associada, é claro, à manutenção da atividade física após o procedimento, assim como a dieta, assim como ao acompanhamento psicológico. Pacientes que fazem todo esse processo de mudança e têm essa equipe multidisciplinar próxima a eles, não tem novamente no futuro um reganho de peso igual os pacientes que abandonam o acompanhamento. Então, pensar também, ótimo, então eu tenho uma obesidade grave, eu já fiz dieta e não consegui emagrecer, final feliz, vou fazer a bariátrica e serei magro pro resto da vida. Quem dera, né? Não é assim, não é milagre, a cirurgia é essencial, é uma arma poderosa, mas ela é só mais uma arma forte e potente que a gente utiliza. O tratamento é para a vida inteira. Então o paciente emagrece, ele entra no espiral positivo de estou melhor, estou mais saudável, quero fazer mais atividade física, quero alimentar melhor ainda. Ele fica mais vaidoso, ele fica mais feliz com o corpo e a saúde dele e ele busca, nesse otimismo, manter o resultado. E aí os pacientes que mantêm esse programa de melhorar a atividade física, evitar excesso de doce, carboidrato na alimentação, evitar bebida alcoólica, fazem acompanhamento, porque afinal de contas, se a doença é crônica e incurável, não é porque hoje o paciente está com um corpo perfeito que ele deixou de ser obeso. Ele um dia precisou até da cirurgia, então ele é obeso ainda. Ele é um obeso controlado, mas ele ainda tem a doença. Portanto, ele tem que ir na nutricionista dele semestralmente, ou às vezes anualmente, se ele estiver muito bem. Se não estiver bem, ele volta para o acompanhamento até mensal, às vezes, com uso de medicamentos. A doença ela é crônica, não tem cura. Então, às vezes, você controla o doente com a cirurgia, mas depois você tem que manter esse acompanhamento para que ele não volte a engordar de novo. 20% dos pacientes que fazem redução do estômago, depois de 5, 6, 8, 10 anos da cirurgia, voltam a ter um excesso de peso importante e significativo. Por quê? Em parte, ou porque eram super obesos quando operaram, e realmente a gente sabe que esses pacientes que têm um IMC, um índice de massa acima de 50, têm uma doença infelizmente muito grave, e aí o índice de recidiva da doença nesses pacientes é maior, ou porque comem excesso de doce e carboidrato mesmo após a cirurgia, ou porque são muito sedentários, não praticam atividade física depois da cirurgia, mesmo tendo emagrecido e tendo condição melhor para fazer isso, ou porque consomem excesso de bebida alcoólica, porque às vezes o paciente emocionalmente instável, ele sai da compulsão alimentar, né, por muito excesso de comida e vai para a compulsão pelo álcool, quando o paciente já tinha uma tendência pré-cirúrgica. Aquele paciente que não bebia não vai passar a beber, mas aquele que já bebia e bebia bem, se isso não é identificado no pré-operatório, pode depois abusar de álcool e voltar a engordar. E por último, aquele paciente que não alimenta proteína na quantidade correta durante as refeições dele, durante o dia, durante o ano. É importante a ingestão de proteína. Então, quando o paciente foge dessas características que eu acabei de falar, ele mantém um resultado excelente a longo prazo, que é o que a gente quer. Eu falo com o meu paciente, eu não quero te ver magro ano que vem, depois que você fizer bariátrica, que você vai estar. A cirurgia tem esse efeito poderoso, esse efeito mágico, a gente chama de efeito lua de mel. Realmente, nos 2 primeiros anos, o paciente emagrece, às vezes, todo o seu excesso de peso, ou 70%, 80% do excesso de peso que ele tinha. Mas essa não é a meta. A meta é ficar com o peso ideal ou quase ideal por toda a vida. E aí o paciente tem que fazer essas outras mudanças que nós acabamos de comentar. O acompanhamento multidisciplinar pós-cirúrgico é muito importante com nutricionista, psicólogo, com o próprio médico, para poder manter o efeito duradouro. A longo prazo. A longo prazo. Maravilha. Esse acompanhamento, muitos pacientes, infelizmente, às vezes abandonam. Eu acho engraçado, às vezes o paciente cardiopata, ele vai ao cardiologista todo ano, ele tem medo, né? O paciente oncológico que tem um câncer, ele vai ao médico para ver se o câncer dele está curado, está controlado. O paciente obeso, ele emagrece, ele fica muito bem e ele, desaparece. Não pode.
Ele tem que entender que a doença dele está controlada, mas ele tem a doença ainda. Então ele tem que ir à Nutri. Se pesar semanalmente, uma ótima dica, para ver se ele está bem, para ele se monitorar. Então ele tem que fazer esse processo de autoanálise. Eu estou bem? Eu estou fazendo atividade física? Eu podia fazer mais? Porque para mim, atividade física é remédio, né? É necessário, é essencial. Para pacientes com obesidade, fazer exercício é muito importante. Melhora a questão emocional, melhora a questão metabólica e melhora o peso, o gasto calórico. Então o paciente ele tem que se monitorar. Às vezes eu tenho pacientes que eu operei há 10 anos que eu volto a acompanhá-los, às vezes, como eu falei, de 3 meses, porque eles estão voltando a ganhar peso, eles estão emocionalmente mal. Então a gente entra com medicamentos, a gente intervém, tenta convencer o paciente a fazer mais atividade física, tomar, às vezes, algum suplemento que vai ajudá-lo a emagrecer novamente. Já tem pacientes que realmente ficam perfeitos, eles ficam melhores do que pacientes que foram magros a vida inteira. Viram atletas, né? Passam a fazer uma atividade física diária, comem muito bem, e você fala, não dá para acreditar que esse paciente um dia foi tão obeso. E esse paciente hoje ele é um exemplo. Ele está bem há 10 anos, ele está bem, então quer dizer, dificilmente esse paciente vai voltar a engordar da maneira que ele era antes. É um paciente que a gente pode dizer aí que ele quase se curou da doença. Mas não curou não, ele tem que continuar controlando. Mas realmente são pacientes que têm um resultado excepcional. De você falar assim, é incrível ver como esse paciente melhorou, como é que ele mudou depois da cirurgia, e isso foi assim, uma salvação para ele realmente. E a cirurgia em si? Existe só um método de realizar essa cirurgia? Existe mais de um método? Como é a cirurgia em si mesmo ali? Excelente pergunta. Na verdade, a cirurgia bariátrica, ela sofreu uma revolução, né, nos anos 2000, quando ela começou a ser feita por videolaparoscopia, que são por pequenas incisões no abdômen do paciente. A cirurgia videolaparoscópica, ela revolucionou a medicina em geral, né? A medicina moderna hoje, ela melhorou todos os seus tratamentos cirúrgicos devido à videolaparoscopia. As cirurgias hoje urológicas, ginecológicas, as cirurgias do aparelho digestivo, quase todas hoje se baseiam nas cirurgias laparoscópicas que têm resultados melhores porque diminuíram a infecção, taxas de embolia, sangramento e complicações em geral. Portanto, os pacientes obesos são pacientes que precisam estar bem equilibrados para se submeter à cirurgia. E quando eles fazem a cirurgia laparoscópica, eles têm uma incidência muito menor de complicações. Complicações que advêm do fato de estarem mesmo obesos, né? E aí você operar um paciente obeso, você tem que ter todo esse cuidado, essa experiência para fazer a cirurgia bem feita. Isso levou a segurança do procedimento a índices maravilhosos. Hoje uma cirurgia bariátrica ela é tão segura quanto cesariana, ou retirada de vesícula biliar, ou retirada de mioma no útero de uma mulher. Ou seja, são cirurgias banais, simples, cuja cirurgia bariátrica hoje já se compara em termos de mortalidade e complicações, em mãos experientes, por cirurgiões especialistas e por videolaparoscopia. São pequenas incisões, a cirurgia demora entre 1 hora a 1h30, 2 horas, né? Dependendo do nível de obesidade que o paciente possui, da complexidade da cirurgia dele. E no Brasil, basicamente, existem 2 métodos que são os mais utilizados, que correspondem a 98% das cirurgias bariátricas no nosso país, que é a bypass, que é uma técnica, né, que é a gastroplastia em Y de Roux, que é uma técnica cirúrgica em que você faz um pequeno estômago, né, do estômago grande, você septa ali, corta e faz um estômago com uma capacidade de 30 a 50 ml e faz um desvio do intestino e liga nesse pequeno estômago. O que a gente sabe é que o nosso intestino produz uma série de hormônios e existe uma comunicação cérebro-intestinal no nosso corpo. Então o nosso intestino ele pensa pra gente sim, né? E ele é o nosso segundo cérebro. E ele atua na nossa cabeça fazendo a gente ter fome, sede, vontade de comer em horários diferentes ou não usuais, uma maior aptidão por alimentos mais calóricos, menos calóricos. Então a cirurgia mexe um pouco sim com o cérebro da gente. E aí esses hormônios sendo modificados por essa alteração que a gente faz anatômica no intestino, faz com que a pessoa tenha mais saciedade, menos vontade de comer, às vezes carboidrato e doce. Ela muda o paladar. Então os pacientes falam, doutor, é impressionante, hoje eu não gosto mais de doce igual eu gostava, eu gosto mais de fruta, legumes, mudou o meu paladar. Então isso é muito interessante, porque você consegue mudar as características da alimentação do paciente a longo prazo. E aí o paciente não volta a engordar. Então não é só uma questão de, meu estômago ficou pequeno, cabe pouco, eu vou comer pouco. Não tem absolutamente nada. É muito mais complexo. Muito mais complexo. A outra técnica, ela é mais fácil de entender, é o sleeve. É uma técnica muito popular no mundo. 70% das cirurgias bariátricas feitas nos Estados Unidos são sleeve, na Europa também. No nosso país nós somos mais conservador, nós ainda fazemos mais bypass. 60% é bypass,
40% é sleeve. Mas há 8 anos atrás, a sleeve não representava nem 10% das cirurgias no Brasil. A sleeve é uma técnica também muito fácil de entender. Você pega o estômago e faz um corte nele, transformando ele num tubo estreito. Então o seu estômago passa a ser um tubo, né, igual uma banana, enquanto antes ele era igual uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro, ele era maior. Ah, doutor, então peraí, você só diminuiu o meu estômago, então é redução mesmo. Não, a nossa parede gástrica produz uma substância chamada grelina, e a grelina é um hormônio que induz apetite em excesso. Ao você retirar esse segmento, e aí sim, nessa cirurgia, você retira isso do abdômen, você tira esse pedaço do estômago, você diminui a grelina do paciente. Consequentemente, o paciente tem menos fome, então você consegue mantê-lo mais saciado. Além disso, o esvaziamento desse estômago pequenininho, né, que tem esse formato tubular, é mais rápido. Então, a comida chegando mais rápida no intestino fino, né, no intestino delgado, o intestino manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo: opa, pode parar de comer porque aqui já chegou muita comida. E aí o paciente come menos e se sente satisfeito. Então, ele fica saciado com pouco. Então, ele fala assim: doutor, é impressionante, hoje a nutricionista manda e eu obedeço. Ela fala para eu comer e eu como até menos às vezes. Eu consigo controlar meu apetite por causa da cirurgia. Então essa técnica é chamada sleeve, é uma técnica absolutamente só restritiva, né, porque você diminui o tamanho do estômago e tem esses efeitos hormonais. E a técnica chamada bypass, que é uma técnica também muito metabólica, ela cura diabetes em pacientes que têm diabetes de início recente. Então há pacientes que têm diabetes há menos de 2 anos, que ainda não são usuários de insulina, que por isso que a sociedade chama Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque esse desvio intestinal e essas alterações que o sleeve também fazem, hormonais, que eu acabei de falar, elas fazem o paciente melhorar a glicemia dela a índices normais. Então, com 30 dias de operada, ela ainda não está magra e ela para de tomar os medicamentos da diabetes. Então, ela é uma cirurgia também para diabéticos. Então, pacientes diabéticos do tipo 2, que não estão bem controlados e que têm obesidade, às vezes até obesidade grau 1, já são candidatos, às vezes, à cirurgia metabólica, que é nada mais que a mesma técnica da cirurgia bariátrica, mas com o intuito mais de tratar a diabetes. Então, hoje, a cirurgia para diabetes já é, no mundo inteiro, liberada para os pacientes fazerem. No Brasil também ela já é permitida desde 2018, mas a Agência Nacional de Saúde ainda não exige que os planos de saúde cubram esse procedimento. Mas é também uma cirurgia para tratar o nosso metabolismo, né? E, consequentemente, a diabetes. Não sabia, legal. Interessante, muito interessante. Doutor Tiago, agradeço muito a sua participação, acho que foi muito esclarecedor para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui. Conseguimos criar desconstruir alguns pensamentos errados, equivocados que as pessoas têm, principalmente ao relacionar somente a estética da cirurgia bariátrica, e é muito mais uma questão de saúde, como o senhor já explicou vastamente aqui. Agradeço muito a sua participação e agora a gente vai conversar um pouquinho com a nutricionista também para poder falar da alimentação pré e pós-bariátrica, porque começa bem antes, né? Você tem que já se preparar, o processo ele começa bem antes, a nutricionista vai trazer isso pra gente também. Eu queria só agradecer, dizer que eu atendo aqui em Ponte Nova e aqui em Viçosa, na CSMed, e dizer também para vocês que a gente está tentando fazer o quê? Boas informações para a internet, para melhorar o conteúdo que as pessoas têm acesso em casa. É interessante vocês consultarem também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que tem muitos vídeos interessantes sobre o procedimento. A TV Bariátrica, que hoje tem lá no YouTube, que tem informação de qualidade, assim como o Bari Live, que são vídeos que tem na internet de qualidade. Então, buscar na internet informações de qualidade, informações realmente coerentes e cientificamente corretas, é muito importante. Hoje, infelizmente, a internet tem muitas informações falsas e, às vezes, muita fake news, e, às vezes, isso atrapalha no conhecimento das pessoas sobre as doenças. É verdade. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, comprometido, eu estou com a nutricionista Nayara Nantes aqui. Ela vai falar para a gente agora um pouco mais sobre a alimentação antes da cirurgia bariátrica e após a cirurgia bariátrica, que conforme foi vastamente explicado pelo Dr. Tiago, é uma questão psicológica, a obesidade ela é uma doença, então é um tratamento contínuo. Né? Não é só realizar a cirurgia e acabou. Você precisa continuar fazendo esse acompanhamento, principalmente o acompanhamento com a nutricionista. Então, obrigado pela sua participação, estar conversando aqui com a gente, separar um tempinho para poder conversar conosco aqui. Eu queria saber de você, como é que é feito esse acompanhamento nutricional antes da cirurgia bariátrica? Vai reduzindo a alimentação, já vai entrando numa dieta, preparando aquela pessoa? Como é que funciona? Então, o ideal é ser pelo menos de 4 a 6 meses antes de você iniciar e realizar mesmo a cirurgia, né? Então, a gente entra com uma dieta anti-inflamatória,
Então essa dieta, ela vai te ajudar, por exemplo, na parte de cicatrização da cirurgia, né, na questão da elasticidade. Mais ou menos um mês antes, a gente já começa a trabalhar muito a parte comportamental e também a questão dos pré-preparos que a gente vai ter pós a cirurgia bariátrica. Porque o primeiro mês da cirurgia, ele é bem impactante, porque muda toda a questão de textura, de quantidade. Então a gente também tem que trabalhar essa parte de educação nutricional com o paciente para que ele consiga realmente criar esse hábito e levar para o resto da vida. Certo. E após a cirurgia, a pessoa não posso mais comer determinado alimento, ou não posso comer um alimento mais gorduroso, ou essas restrições é só em termos de quantidade depois da cirurgia? Como é que funciona? Então, pós-cirúrgico, ele tem que ser acompanhado bem de perto. O ideal é que fosse toda semana, às vezes no máximo de 15 em 15 dias, porque a gente vai evoluir de acordo com a tolerância do paciente, né? Então a gente entra com uma dieta líquida, ele já sai do hospital com esse padrão de dieta, né? Então ele vai ter que coar os alimentos, a quantidade é bem pequenininha, por isso que o pré-cirúrgico ele é importante para a gente já trabalhar essa parte de organização, né? E aí a gente vai trabalhar toda essa questão de equilíbrio. Então, muitas das vezes, a alimentação, por ela ser bem restrita, essa parte de líquida, às vezes um água de coco, um chá, sopas bem ralinhas, ela não vai te suprir tanto. E pela cirurgia, você já vai ter um estresse muito alto. Então, o seu corpo ele vai demandar muito. Por isso que também tem a perda de peso bem acentuada no início. A gente vai ter que vir com alguns suplementos para entrar com esse suporte. Então, no início, o acompanhamento tem que ser bem particular, bem próximo, para que vocês consigam estar atentos aos melhores resultados que vocês podem ter nesse primeiro início aí da cirurgia. Então, no início, primeiro ano, os acompanhamentos eles têm que ser periódicos, para a gente ir fazendo os ajustes na alimentação, ajustes nos suplementos também. Mas depois de 2 anos, ela pode espaçar um pouco mais. Então é muito importante que vocês venham nesse pós-cirúrgico pelo menos até os 2 anos. No início de uma frequência um pouco maior, depois a cada 3 meses, a cada 6 meses, porque é uma mudança de hábito. Então sempre que tiver alguma intercorrência, a gente tem que fazer ajuste na dieta. Então pode ter acontecido de ter que trocar o tipo de suplemento. Então esse acompanhamento é um casamento mesmo. E aí depois de 2 anos, a pessoa tendo criado esse hábito novo, ele consegue manter. Só que os últimos índices, eles mostram que a maior parte das pessoas, elas acabam voltando ao peso anterior, principalmente porque não faz esse acompanhamento regular, né? Então chega a ser quase 50% das pessoas que fazem bariátrica pode voltar ao peso anterior, sendo que eles não mudaram esse hábito e levaram para a vida. Depois que você aprendeu, é só ajuste. Então, sempre é bom a gente voltar pelo menos uma vez no ano, a cada 6 meses, para a gente fazer o check-up nutricional, ou sempre que tiver necessidade. Maravilha! Pessoal, você que está nesse vídeo aqui até agora, agradeço muito a sua audiência. Já vou pedir gentilmente que você se inscreva no canal para você receber mais conteúdos como esse. Esse vídeo aqui está muito informativo, acho que nós conseguimos aí trazer muitas informações para vocês, não só da parte médica, mas também da área nutricional. Nós teremos mais vídeos, estava até combinando com ela aqui agora, com a câmera desligada, a gente fazer um voltado mais a emagrecimento, né? Não das pessoas de bariátrica, mas mais de emagrecimento também. Nós vamos voltar com mais vídeos, né, com a Nayara aqui. E peço para você também deixar o seu like aqui para que esse conteúdo seja entregue para o maior número de pessoas possível, tá bom? Muito obrigado!